para colher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. Câmara dos Deputados realiza sessão e homenageia os 45 anos do PT. Inflação desacelera em janeiro e acumulado recua para 4,5%. Pesquisa aponta que 1/3 dos brasileiros já acreditaram em fake news e mais da metade já encontrou desinformação nas redes sociais. E o presidente Lula participa do encontro de novos prefeitos e prefeitas, um dos maiores eventos voltados à gestão municipal. Boa tarde para todo mundo aí do outro lado da tela. Sigam a TV PT nas redes sociais e também a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô também para Lúcia e Nayane, que apresentam esse jornal junto com a gente em língua brasileira de sinais. E você também pode participar ao vivo e fazer esse jornal com a gente, você já sabe. Comente e envie sua mensagem e sugestão no chat do YouTube. Aproveite também, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do que acontece por aqui. Em entrevista hoje pela manhã à Rádio Diário de Macapá, o presidente Lula falou sobre o processo de reconstrução das políticas sociais nos primeiros 2 anos de governo e que esse será o ano de entregar os resultados. Logo no mês de janeiro, eu convoquei os 27 governadores do estado para que a gente discutisse quais eram as obras prioritárias de cada estado, para que a gente pudesse começar a trabalhar a partir da realidade de cada estado. Assim foi feito, os governadores vieram, nós discutimos, cada um depois apresentou a sua proposta e nós construímos o pacto. Você sabe que tem que fazer projeto executivo, tem que acertar, fazer licitação. E quando eu digo que 2025 é o ano da colheita, é porque nós ficamos plantando esses 2 anos, reconstruindo, sabe, carpinando, colocando semente, adubando, e agora é hora da colheita. E é por isso que nós vamos fazer muitas coisas. Você vai participar disso, Luiz, você vai acompanhar. Nós temos muita coisa para entregar ao povo brasileiro, ao povo do Amapá, e eu tenho certeza que esse será o grande ano do Brasil. Será o grande ano porque a economia está bem, a economia está crescendo, a inflação está controlada, porque o salário real está aumentando, porque a política de crédito está aumentando, porque nós temos programas para a educação que nunca tinha acontecido nesse país. Então é um ano que eu estou com muita vontade de trabalhar, muita vontade de participar dessa colheita e muita vontade de entregar os resultados dessa colheita para o povo brasileiro. É por isso que eu disse que 2025 é o ano mais importante do meu governo, porque quem passou 2 anos reconstruindo o país, agora tem que entregar para o povo o resultado daquilo que nós trabalhamos 2 anos. Bom, vamos falar de economia agora. Olha só, a inflação desacelerou e registrou a menor taxa para o mês de janeiro desde o início do Plano Real em 94. Vamos acompanhar os detalhes.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou janeiro com 0,16%. Esse é o menor percentual para o mês desde 1994, quando foi criado o Plano Real. Para se ter uma ideia, em dezembro, o índice tinha sido de 0,52%. Com essa desaceleração, a inflação acumulada nos últimos 12 meses caiu para 4,56%. E um dos principais fatores que ajudaram nessa queda foi a conta de luz. A energia elétrica residencial recuou 14,21% e teve o maior impacto negativo sobre o índice geral. Segundo o IBGE, essa redução aconteceu por causa do bônus de Itaipu, que foi incorporado nas faturas de janeiro. Com isso, o grupo Habitação, que inclui a conta de luz, registrou queda de 3,08% no mês. Outro fator que pesou menos no orçamento foi a alimentação fora de casa. Enquanto em dezembro a alta da alimentação fora do domicílio foi de 1,19%, em janeiro esse número caiu para 0,67%. E tem mais uma boa notícia para as famílias de menor renda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação para quem ganha até 5 salários mínimos, teve variação nula em janeiro, ou seja, ficou em 0%. No acumulado dos últimos 12 meses, esse índice também caiu e agora está em 4,17%. Com esse cenário, o ano começa com sinais positivos para o controle da inflação, o que pode trazer impactos importantes para o consumo e para a economia nos próximos meses. O deputado federal Merlong Solano, do PT do Piauí, que é economista, comentou sobre o cenário atual da economia. Vamos ver. Saiu o IPCA de janeiro agora, inflação de 0,16%. O mais baixo índice desde 1994, quando foi lançado o Plano Real, que acabou com a hiperinflação. Por que isto acontece? Porque os agentes econômicos não tomam suas decisões com base em fake news de rede social e nem nas mentiras exageradas da extrema-direita. Eles observam os fatos concretos. Por isso, a inflação no ano passado passou um pouco do teto da meta, passou de 4,5%. Mas agora, com a queda do dólar e com a perspectiva de uma boa safra no Brasil, além da segurança que passa a política econômica do presidente Lula, sob coordenação do ministro Haddad, os agentes econômicos começam a perceber que não há motivo para pânico. O Brasil está com a economia no rumo certo, crescendo acima das previsões do mercado, o desemprego no mais baixo índice da história, as exportações batendo recorde, gerando superávites recordistas na nossa balança comercial. O Brasil é o segundo destino de capitais externos. Tudo isso mostrando a grande segurança da nossa política econômica, e vai continuar rendendo bons resultados para o Brasil. E tem mais boa notícia, viu? Os níveis de endividamento e inadimplência dos brasileiros registraram queda também em janeiro, é o que aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o percentual de famílias com contas a vencer caiu de 76,7% em dezembro para 76,1% em janeiro, marcando o segundo mês consecutivo de redução. Em comparação com janeiro de 2024, quando a taxa era de 78,1%, houve um recuo de 2 pontos percentuais. O levantamento também apontou uma leve diminuição no número de consumidores com contas em atraso, que passou de 29,3% em dezembro para 29,1% em janeiro, mantendo a tendência de queda pelo segundo mês seguido. Os resultados refletem o impacto positivo das políticas do governo Lula, voltadas para a valorização do salário mínimo, ampliação do crédito e estímulo à geração de emprego, favorecendo a segurança financeira das famílias. Com programas como o Desenrola e o crescimento real do salário mínimo, trabalhadores conseguem pagar suas dívidas e reduzir a necessidade de novos empréstimos. A pesquisa também analisou o endividamento por faixa de renda.
Houve queda de 0,8 ponto percentual entre as famílias que recebem mais de 10 salários mínimos e de 1 ponto percentual entre as que ganham até 3 salários mínimos. No comparativo com dezembro, as famílias mais vulneráveis, que são as que recebem até 3 salários mínimos, representaram o único grupo cujo percentual de endividamento aumentou na comparação com janeiro de 2024. A pesquisa considera como dívida os compromissos financeiros como fatura de cartão de crédito, cheque especial, carnês, crédito consignado, empréstimos pessoais, cheque predatado e financiamento de veículos e imóveis. E a Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira uma sessão solene em homenagem aos 45 anos de fundação do PT. Durante a sessão, os líderes do PT na Câmara e do Senado falaram na tribuna. O PT abriu as possibilidades do povo brasileiro, das camadas mais populares, poderem estar representadas efetivamente com as suas pautas, com as suas lutas nestas casas, estabelecendo as regras de funcionamento deste país. E além disso, além de trazer esses personagens para a cena política, lidera a maior revolução social que este país já viveu, além da maior revolução econômica que este país já viveu em tão curto espaço de tempo. Se eu pudesse resumir qual é a síntese civilizatória que é fruto da contribuição da existência desse partido de 45 anos, eu poderia dizer que este partido, ele é fundado na democracia. Este partido fez a inclusão pelo direito, este partido fez a inclusão pela renda, este partido defendeu e defende as liberdades individuais, luta contra a intolerância, garante a presença e defende toda a diversidade, com toda a energia e com toda a força. Então, este partido é o partido mais importante da história, dos últimos 100 anos da história política deste país. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores, parabéns aos petistas, parabéns à militância, parabéns àqueles que acreditam no processo civilizatório contra a barbárie. A história do Brasil se repete sempre quando temos governos populares que tentam dar golpes. Esse momento é um momento muito desafiante e nós temos uma grande responsabilidade de lutar nas ruas e nas redes e defender o presidente Lula. Dia 8 de janeiro, nós estávamos aqui em Brasília. Dia 8 de janeiro, a gente viveu aquilo. Ao contrário de uns que querem anistia, a gente sabe que aquele golpe era um golpe profundo. Tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Esse ano, 2025, é o ano da prisão de Bolsonaro e dos generais que tramaram e urdiram aquele golpe. A gente quer agora justiça de verdade para que não se repita. Pessoal, nosso Lula está batalhando, tem resultado. Nós temos que fazer essa batalha nas ruas do Brasil, para em 2026 eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente novamente da República. A presidenta do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann também falou sobre o partido. Nascido na luta contra a ditadura, em defesa do direito de greve, da liberdade de organização e de manifestação, o PT tem a sua história indelevelmente associada à reconquista e ao aprofundamento da democracia em nosso país. É imensa a responsabilidade que temos perante o país e a história nesse momento de reconstrução. Honrar a confiança depositada nas urnas com a retomada do crescimento e da geração de empregos, como vem fazendo o presidente Lula, e fortalecer a esperança num futuro melhor, mesmo nas circunstâncias dificílimas que encontramos para governar. É fato que o mundo mudou, especialmente o mundo do trabalho, nesses 45 anos e desde a primeira eleição de Lula. Mudou o Brasil, mudaram os meios de informação, de comunicação e até as formas da disputa política, que agora se dá contra uma extrema-direita feroz e ferida pela retomada da democracia. Mas permanece igual e bem firme o compromisso de origem do PT com a transformação do país e da vida das pessoas, contra a desigualdade e a pobreza,
contra a exploração e a injustiça, para transformar o presente e construir o futuro junto com o povo, sempre. Por isso, estamos dispostos a enfrentar todos os obstáculos e aceitar todos os desafios da inovação, porque já mostramos que o país pode, sabe e precisa traçar seu destino pelas mãos de quem construiu nossa riqueza ao longo de séculos. Aprendemos muito nesses 45 anos e estaremos sempre aprendendo mais para servir aos interesses do Brasil e da população. Parabéns, PT! Parabéns a cada um e a cada uma que constroem esse partido. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras! E no próximo bloco a gente traz mais informações sobre a entrega das prioridades da equipe econômica pelo ministro Fernando Haddad ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Fica por aí que a gente já volta. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. O PIB do Brasil superou as expectativas e conquistamos a menor taxa de desemprego da década. Mas o mais importante é isso chegar até você. Por isso, quando a gente cria o Pé de Meia, é para seu filho não parar de estudar e o Brasil conquistar a menor taxa de abandono escolar da história. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e, como eu havia comentado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve então entregando ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, as prioridades da equipe econômica para esse ano. Hoje, no mundo atual, o ritmo é tão importante quanto o mérito. Nós estamos num mundo muito veloz. Se nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento, competindo pela fronteira da economia, inteligência artificial, transformação ecológica. Está tudo acontecendo simultaneamente. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. Se não tiver aplainado a avenida para a gente trafegar, nós não vamos aproveitar, né, o ímpeto da economia global. Nessa terça-feira, o júri popular de Jorge Guaranho, ex-policial penal, acusado de homicídio duplamente qualificado pelo assassinato de Marcelo Arruda. A gente tem imagens aí para vocês. Esse Marcelo Arruda era guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime aconteceu em julho de 2022, em Foz do Iguaçu, durante a comemoração de 50 anos de Arruda, com o tema Lula e PT. Guaranho acabou invadindo a festa e atirou contra Arruda, que morreu na madrugada do dia seguinte. O julgamento acontece no Tribunal do Júri, em Curitiba, e 11 pessoas devem ser ouvidas. O julgamento pode se estender até amanhã. E uma pesquisa apontou que 1/3 dos brasileiros já acreditaram em fake news e mais da metade já encontrou desinformação nas redes sociais. A gente vai pôr na tela aqui para vocês acompanharem com a gente. Então, olha só esses números. Brasileiros, então, a gente tem 41% dos brasileiros são contra a descontinuação da checagem de fato nas redes sociais. Essa foi uma medida que o grupo Meta acabou
tomando, né, eles substituíram a questão da checagem de fatos pela publicação de notas das comunidades. Isso gerou muita insatisfação por parte de muita gente. A gente viu que 41% dos brasileiros aí se manifestaram contrários a isso no combate às fake news. A gente lembra aqui que a Meta é a controladora de alguns grupos aí das maiores redes sociais, né? Facebook, Instagram e também o próprio WhatsApp. Experiência com fake news. 1/3 dos brasileiros, então, admite já ter acreditado em notícias falsas. Exposição à desinformação. Mais da metade, então, desses brasileiros afirma ter se deparado com desinformação nas redes sociais. Então, a gente vê aí que mais da metade encontra notícias falsas. A gente observa aí nesses últimos tempos como isso se torna recorrente nas redes sociais, né? É uma preocupação muito grande. E 22% dos usuários brasileiros relatam encontrar desinformação de forma frequente. A gente tem mais aqui, comparativo então com outros países. Brasil, 41% de rejeição a essas novas medidas adotadas pela Meta de descontinuar a checagem dos fatos. Argentina, 28% de rejeição. A gente lembra que a Argentina também passa aí por um governo mais à extrema-direita, um governo de extrema-direita, também o impacto disso. México com 31% de rejeição, Colômbia 35%, Chile com 30% de rejeição e 26% de rejeição no Peru. Esses são os dados, então, aqui da América do Sul e também do México. Agora a gente fala sobre redes sociais, a gente continua falando sobre redes sociais, porque durante uma entrevista o presidente Lula defendeu então a regulamentação das redes sociais. Vamos acompanhar. Durante entrevista para as rádios Metrópole e Sociedade na Bahia, o presidente destacou a necessidade de um amplo debate com a sociedade para regulamentar o ambiente digital. Segundo ele, a liberdade de expressão deve vir acompanhada de responsabilidade, assim como já ocorre em veículos impressos, televisivos e no rádio. Lula afirmou ser favorável a uma regulação construída com participação popular, reforçando que o objetivo não é restringir a liberdade de expressão, mas garantir que ela seja exercida com responsabilidade. Que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Isso. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, sabe, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei, os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, sabe, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Sabe, não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, sabe, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode! O presidente também destacou que o Congresso Nacional e a Suprema Corte são espaços onde esse tema pode ser discutido. Segundo o presidente, cabe ao parlamento assumir essa responsabilidade e, caso isso não aconteça, o judiciário precisará agir para estabelecer regras que moralizem o ambiente digital. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice, para fazer provocação, para mentir, todo santo dia. Então não é possível, porque isso bagunça a economia, isso bagunça o varejo, isso bagunça o mercado como um todo. É preciso que haja seriedade. Então, Mário, eu sou daqueles que defendem uma regulação com a participação da sociedade, porque ninguém quer proibir a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão, mais responsabilidade de expressão. O cidadão que está falando na televisão, como eu estou falando com você, que estou falando no rádio, que estou falando na internet, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que respeitar quem está me ouvindo, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, eu tenho que respeitar. Por isso, eu não posso falar bobagem irresponsável. Para o presidente, a falta de regulamentação das redes sociais tem impactos diretos na democracia,
que vem sendo enfraquecida pelo extremismo e pela disseminação de desinformação. Ele ressaltou que um país só pode atender adequadamente às demandas da sociedade dentro de um regime democrático, com o executivo, o legislativo e o judiciário funcionando de maneira harmoniosa. Segundo ele, é dentro desse regime que as pessoas podem eleger e substituir seus representantes, independentemente de classe social ou etnia. Para o presidente, a democracia é essencial para garantir uma sociedade justa e equilibrada. Eu vou defender a democracia como a melhor forma de governança que o mundo já criou. É na democracia que a gente consegue eleger e deseleger. A gente consegue colocar e consegue tirar. A gente consegue eleger um preto e um branco. A gente consegue eleger um trabalhador e um empresário. É na democracia que a gente tem a verdadeira alternância de poder, Mário. E é por isso que eu sou defensor da democracia em todos os momentos da minha vida e vou continuar sendo. Porque somente a democracia é que pode permitir que o mundo viva decentemente bem. O que não pode é a gente achar que o empresário pode ser dono da comunicação do mundo e pode ficar falando mal de todo mundo a toda hora, se metendo nas eleições de cada país. Ora, cadê a soberania dos países? Cadê o respeito às decisões do povo de cada país? A aproximação de Donald Trump com as Big Techs como a Meta e o X representa uma grave ameaça à democracia e ao combate à desinformação. Sob o pretexto de liberdade de expressão, essas plataformas têm flexibilizado a moderação de conteúdo, permitindo a disseminação de discursos de ódio e fake news, que favorecem ataques a minorias, como a substituição do termo discurso de ódio por conduta de ódio, o que legitima postagens homofóbicas e discriminatórias. Tá aí, então, a gente acompanhou antes dessa matéria, então, aqueles dados que eu apresentei para vocês sobre 41% aí dos brasileiros serem contra a descontinuação da checagem de fatos pela Meta, né, pelas redes sociais. 22% aí dos brasileiros também afirmarem que encontram fake news de forma recorrente na rede, né? E também mais da metade desses brasileiros aí também terem acreditado já em fake news. Essa é uma preocupação muito grande aí, né, de fake news, é algo que vem se tornando cada vez mais frequente. A gente viu, então, a defesa do presidente Lula em relação à regulamentação das redes sociais, é uma preocupação também, algo que vem sendo debatido há algum tempo, né? Porque é preciso que essas pessoas que propagam essas notícias falsas aí sejam responsabilizadas por isso, né? Afinal, isso impacta muita gente, né? A gente lembra aí de situações envolvendo a própria vacina durante a pandemia, enfim, milhares de fake news que impactaram muita gente, né? As pessoas acreditam e acabam sendo vítimas dessas notícias falsas. E o presidente Lula, já que a gente está falando dele, abriu o encontro de novos prefeitos e prefeitas, um dos maiores eventos voltados à gestão municipal. Com a presença de mais de 20 mil participantes, a programação se estenderá por 3 dias, oferecendo mais de 180 atividades, incluindo conferências, painéis e oficinas para discutir políticas públicas e parcerias com o governo federal. Todos os 38 ministérios e órgãos públicos estarão à disposição dos gestores, disponibilizando suporte técnico e manuais para facilitar o acesso a recursos federais. O objetivo central é fortalecer a relação entre a União e os municípios, garantindo maior eficiência na execução de programas essenciais, como o PAC e o Minha Casa Minha Vida. Além disso, o evento trará temas estratégicos como mudanças climáticas, infraestrutura, desenvolvimento econômico e governança municipal. O presidente Lula falou, durante a cerimônia de abertura do encontro, sobre a importância da valorização dos dirigentes municipais. Nesse querido país chamado Brasil, houve um tempo em que prefeito não era recebido por presidente da República e muitas vezes quem recebia prefeitos e prefeitas aqui eram policiais,
armados e com cães policiais, porque os prefeitos eram indesejáveis, porque vinham aqui para fazer reivindicação. E o companheiro Paulo se lembra que isso não faz muito tempo. E quando a gente começou a participar das reuniões da marcha do prefeito, a gente começou não apenas a aprender com os prefeitos aquilo que era importante para a cidade, mas também os prefeitos começaram a aprender uma relação democrática civilizada entre os entes federados. Lula falou ainda sobre a valorização dos dirigentes de todos os partidos. Não haverá hipótese alguma de um banco como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o BASA ou o BNDES deixar de atender os interesses de um governador, os interesses de uma cidade, por questão ideológica. E nós sabemos que no Brasil isso sempre aconteceu. Nós sabemos como é que a oposição era tratada nesse país. E não faz muito tempo, muitos governadores passaram 4 anos no governo e não foram recebidos pelo presidente da República. E muito menos o presidente da República visitou as cidades para conversar com o prefeito. O que nós queremos é estabelecer com vocês uma relação altamente civilizada. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais, em parceria com entidades municipalistas, busca também preparar os municípios para desafios futuros, como a gestão de crises climáticas. O presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi, falou sobre a importância do governo federal ouvir as demandas dos prefeitos e prefeitas do país. E esse encontro é o maior sinal de que o governo Lula, a gente precisa aplaudir de pé, porque tem compromisso com a cidade, com o Pacto Federativo e com a luta política da cidade, na defesa da cidade. E eu quero lhe agradecer profundamente. Falo isso, presidente Lula, porque eu fui prefeito no governo anterior. Eu não tinha ministro para conversar. No governo anterior, que tem muita gente aqui que deve ter parceria, eu não tinha cadeira para sentar e o assessor não me recebia, não discuti PAC, não discuti creche, não construí UPA, não discuti SAMU e não discuti nada. Agora eu discuto tudo e tudo tem possibilidade da gente buscar e construir. É disso que nós estamos falando na Federação Federada. Entre os destaques, será apresentada a Estratégia Brasil 2050, um plano de desenvolvimento de longo prazo, que orientará políticas nacionais e locais, com previsão de lançamento na COP30, que acontece em novembro em Belém. O evento será encerrado com um painel sobre o fortalecimento do Pacto Federativo, conduzido pelos ministros Simone Tebet e Alexandre Padilha. No próximo bloco, a gente fala sobre o programa Pé de Meia. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e nessa quarta-feira o TCU, o Tribunal de Contas da União, analisa um recurso do governo federal contra a medida que prevê corte de 6 bilhões de reais no programa Pé de Meia. Caso a decisão do governo federal não seja atendida, a AGU
pede ainda que os efeitos passem a valer apenas em 2026 e que seja concedido então um prazo de 120 dias para que o governo elabore um plano para cumprimento das medidas. O programa beneficiou e estimulou milhões de estudantes pelo Brasil que prestaram inclusive o Enem, e o deputado federal Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, falou em defesa do programa. Eu fico pensando, eu sou professor como a maioria daqui, quando a gente faz uma lei que tem 500 mil de jovens deixando de estudar no primeiro ano do ensino médio e 1 ano de pé de meia em 14 estados da federação, 100% dos que concluíram ensino médio fizeram o Enem, e no meu estado de Santa Catarina de 53% foi para 73%, mostra e demonstra que foi acertado o conceito do pé de meia. A presença, a permanência de 80% de permanência na escola, não 75%, pé de meia exige 80% de permanência e frequência na escola, e aprovar faz o pé de meia, faz a poupança de R$1.000 por ano e mais 200 se fizer o Enem. Portanto, nós estamos não só tirando essa juventude da periferia, da marginalidade ou da pouca expectativa de vida, nós estamos colocando eles no horizonte, inclusive para sonhar e chegar até a universidade. Portanto, nesse momento, como relator e aqui em nome do Congresso, nós não temos dificuldade de defender legalmente e tecnicamente a lei e o que o governo está fazendo, mas também política e eticamente. Porque nós aqui vê o menino que recebe R$200 por mês, que recebe R$1.000 no final do ano, muda a vida, transforma a vida dessa juventude. E você tem um programa, eu estou 14 anos nesta casa, sou professor de uma universidade há 30 anos. Você tem uma lei que eu participei desses 14 anos, que honra esse espaço e esse parlamento, foi ver 3.900.000 jovens tendo a possibilidade de sonhar uma vida melhor nas periferias desse país. A gente vem mostrando aí tudo isso que o deputado disse, né? O impacto positivo do programa Pé de Meia do governo federal, esse estímulo aos jovens, né? Mais recentemente também o Pé de Meia licenciatura, a gente observou o impacto disso, né? Até pouco tempo atrás, a procura por essas faculdades, né, de licenciatura mesmo, para ser professor, tinha diminuído bastante, era algo que vinha sendo observado há muitos anos e o impacto foi muito positivo, né? A procura aumentou muito por esses cursos também com o programa Pé de Meia Licenciatura. Se a gente observa esses impactos positivos, então a defesa do programa aí, como o próprio deputado, que além de deputado é professor, falou, é fundamental. O governo federal lançou a plataforma Contrata Mais Brasil. A ferramenta pretende conectar pequenos empreendedores a compradores públicos, como prefeituras, estados e o próprio governo federal. O anúncio foi feito pela ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, que acontece até amanhã aqui em Brasília. Quase 500 prefeitas e prefeitos manifestaram a intenção de aderir à plataforma. Além de facilitar o acesso dos MEIs ao mercado público, a iniciativa tem grande potencial econômico. Em breve, a plataforma será aberta para micro e pequenas empresas também, agricultores familiares e cooperativas e também depois para todas as empresas do país. Na sua primeira fase, a plataforma cria uma oportunidade de quase 6 bilhões por ano para microempreendedores individuais de todo o país. A gente tem aqui na tela para mostrar para vocês então o portal Contrata Mais Brasil. Então você vai clicar aqui, você MEI, empreendedor, vai clicar aqui então e a partir disso você vai encontrar todas as oportunidades aí para conseguir fazer esse negócio, né? Então a gente vê aqui, ó, prefeitura da cidade do Recife, né? Chaveiro, reparador de máquinas também para Recife, em vários lugares aí do Brasil sendo ofertadas aí essas oportunidades de trabalho para você microempreendedor individual, você empreendedor. Então a gente consegue ver muitas oportunidades, tem outra página aqui também, a gente vê
que tem bastante oportunidade aqui para vocês, então é importante ficar ligado aqui nesse portal, essa iniciativa aí do governo federal e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A gente continua contando para vocês, então, que o Ministério das Mulheres lançou guia para a criação e implementação de secretarias de políticas para as mulheres. O material traz um modelo de lei e orientações para estruturar políticas públicas que garantam mais direitos, proteção e oportunidades para as mulheres em cada cidade. O documento foi elaborado com base em escutas feitas pelo Ministério junto a gestoras públicas e mulheres do movimento social. A secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, Fátima Cleide, destaca que ter uma secretaria municipal facilita a implementação de ações para a autonomia econômica, enfrentamento à violência, saúde e participação política das mulheres. Nessa quarta, o Ministério, na última semana, o Ministério realizou um encontro, essa semana, o Ministério realiza um encontro nacional também de prefeitas e vice-prefeitas e gestoras municipais com uma programação exclusiva voltada para as mulheres. E agora a gente continua falando sobre mulheres, porque dessa vez a gente vai falar então sobre proteção às mulheres e violência, né? A violência contra as mulheres e adolescentes é um grave problema de saúde pública e também a demanda de atendimento integral e humanizado. O Ministério da Saúde publicou orientações para a criação e funcionamento das salas lilás em todas as unidades de saúde. A infraestrutura das unidades básicas de saúde e maternidades do novo PAC já incluem a sala lilás como item obrigatório. Já em unidades sem uma estrutura específica, espaços podem ser adaptados desde que preservem a privacidade e o sigilo das vítimas. O atendimento em espaços reservados deve ser garantido por todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados, respeitando o sigilo, a segurança e a privacidade das pacientes. Caso a unidade não disponha de uma sala lilás, ainda assim, é sua responsabilidade prestar assistência e encaminhar as vítimas para os serviços necessários. A criação da sala lilás não se limita à infraestrutura física, mas representa um compromisso com a melhoria da qualidade do atendimento às vítimas de violência. O ambiente deve ser projetado para proporcionar acolhimento, conforto e segurança, contribuindo para uma abordagem mais humanizada. Os espaços destinados ao atendimento de mulheres devem ser sinalizados de maneira discreta, evitando denominações como sala lilás ou sala de violência, que possam expor a natureza do atendimento. Para preservar a privacidade e o sigilo das pacientes, é recomendado utilizar símbolos que permitem à equipe reconhecer o local sem comprometer a discrição. É essencial que todos os profissionais, incluindo os que não atuam diretamente na área de saúde, como seguranças, porteiros e equipe de limpeza, estejam cientes da função desse espaço e saibam direcionar corretamente o atendimento. É necessário que os serviços de saúde ofereçam às mulheres testes rápidos para IST, medicamentos para profilaxia, ou seja, aqueles que reduzem o risco de adquirir infecções sexualmente transmissíveis, contracepção de emergência, kits para coleta de vestígios de violência sexual, materiais, insumos e serviços de apoio para cuidados às lesões físicas, sistema de informação integrado, mobiliário adequado e materiais informativos de apoio. Segundo o Ministério da Justiça, os esforços para combater o feminicídio no Brasil nos últimos 2 anos começaram a apresentar resultados positivos. Em 2024, houve uma redução de 5,1% nos casos registrados em comparação a 2023, que já havia registrado uma queda de quase 2% em relação a 2022. Esse avanço resulta de diversas iniciativas do poder público, incluindo investimentos em infraestrutura, ações policiais e programas sociais voltados à prevenção, repressão e conscientização sobre a violência de gênero.
Tá então mais uma ação aí do governo federal, do Ministério das Mulheres, para combater esse problema que ainda, infelizmente, existe no Brasil. E no Café PT de hoje, você viu uma entrevista com a secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, sobre as principais ações da Prefeitura para garantir a defesa do meio ambiente na cidade. Desde o mandato, e claro, na presença aqui na Secretaria, a gente tratou de cuidar dessa referência do debate da justiça climática, da democracia climática e do racismo ambiental. A discussão da educação ambiental a partir das mulheres negras, com o programa Guardiãs das Matas, que é o maior programa de educação ambiental em favela e periferia da América Latina. A gente teve a sensibilidade de construir um repertório da presença, da preservação ambiental, da consciência ambiental nos territórios de favela e periferia, com o programa Cada Favela uma Floresta, atuando em favelas que são hoje case de referência no debate da justiça climática e do racismo ambiental, como o Complexo da Maré, do Alemão, Rocinha, enfim, favelas que estão aí permeando não só a solução de políticas públicas de referência, mas também com esse repertório, com esse novo letramento da justiça ambiental que a gente quer ver e entender no século XXI. Algo interessante que foi também palco de um aprofundamento aqui de reflexão a partir da nossa atuação na Secretaria foi a criação de parques urbanos nas periferias do Rio de Janeiro. Áreas que são grandes contenções das enchentes, áreas que são reservas das águas aqui dos eventos extremos e áreas que são zonas de resfriamento nas ilhas de calor. Foi a nossa intenção em criar uma cartela aí de repertório de parques que estão estrategicamente localizados na periferia da cidade. E olha só, no mês de aniversário aí de 45 anos do PT, você já sabe que nos dias 21 e 22 agora de fevereiro acontece no Rio de Janeiro a comemoração aí do aniversário do PT. E no mês de aniversário do partido, lideranças e parlamentares mandaram um recado para todos vocês. Companheiras e companheiros do PT, nesse aniversário de 45 anos da fundação do nosso partido, é bom a gente ver o que o nosso governo está fazendo. Nós temos a menor taxa de desemprego desde 2012. Nós temos 103 milhões de brasileiros trabalhando, é outro recorde. Nós temos um recorde de massa salarial e temos programas como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, programas de reindustrialização do Brasil. Portanto, é um grande governo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reservar para nós, para o PT, a disputa política, a disputa ideológica. Porque não basta a gente identificar que a sociedade está polarizada. Está polarizada. E, portanto, é nosso papel convencer, é nosso papel responder à sociedade brasileira. Portanto, nós entramos agora numa fase onde essa disputa vai se intensificar. E nós estamos seguros que será mais uma jornada vitoriosa do PT. Tá aí então, e agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Durante a manhã, o presidente Lula participou de uma entrevista na Rádio Diário de Macapá e participou também da cerimônia de 1 ano do programa Nova Indústria Brasil. Durante a tarde, então, às 3 horas, o presidente se encontra com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Às 3h30, o presidente então se reúne com os ministros Rui Costa, Fernando Haddad, Alexandre Silveira e Esther Dweck, além do AGU Jorge Messias. E às 4h30, então, o presidente encerra a agenda oficial na cerimônia de entrega do 30º Prêmio Jovem Cientista. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã, você já sabe. Continue com a gente. Tchau.